nós vamos ver hoje é o que o livro de Urântia nos informa sobre o sexo. E, como eu disse, é totalmente baseado no livro de Urântia, e o objetivo, né, que eu fiz essa apresentação foi exatamente poder mostrar as informações que o livro traz, porque são bastante diferentes daquilo que nós vivemos hoje como humanidade. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena oração que eu acho muito bonita, né? Que não só seja feita a vontade do Pai, mas, Senhor, que possamos a cada dia expressar nossa verdadeira natureza humana de forma simples, bela e natural. E como humanos que buscam fazer a tua vontade, trilhar com amor e tranquilidade o caminho para a união eterna com o nosso ajustador. Assim seja. Bom, o que nós vamos conversar hoje? São vários títulos, várias coisas que o livro aborda, obviamente que não são longas, né? Por isso que é possível a gente falar, mas o importante é a gente entender o que é o instinto sexual. Por que ele é tão forte assim? Principalmente porque ele é um impulso civilizatório e é a base de todos os outros instintos. Qual é a origem dos ciúmes e da castidade? Por que a castidade sempre foi considerada uma vantagem comercial, né? A virgindade também, que é outro tabu imenso que se tem na humanidade, qual foi a origem disso? Qual foi a origem do celibato? Qual os danos do impulso sexual? A bem da verdade, não é bem do impulso sexual, mas da sexualidade como é utilizada hoje no planeta. O que seria essa diferença entre os sexos? Aí nós vamos comentar principalmente da mulher e do sexo, né? Como é vista na sociedade, tudo que a mulher passa em relação ao sexo, a maternidade, o matrimônio, o acasalamento consanguíneo, o que Emmanuel falou para Jesus quando ele veio na auto-outorga no nosso planeta sobre a questão do sexo, como as religiões veem o sexo, e uma das coisas mais curiosas é, você morreu virgem, nunca experimentou o sexo, e agora? Você deixou de experimentar uma coisa natural no planeta. O que acontece quando você chega do outro lado? E para complementar, nós vamos falar sobre a harmonia que existe entre a natureza física e a natureza espiritual. Porque não existe, em nenhum momento, desarmonia nos planetas normais, onde o sexo é encarado normalmente, em relação à natureza sexual e espiritual. Se vocês tiverem dúvidas, vocês parem, conversem. Isso daqui é uma apresentação que nós vamos... Às vezes, algumas pessoas podem se sentir meio assim, devido a tudo que vai ser falado. Eu já peço desculpas de antemão, mas nós vamos abordar tudo para ver se conseguimos limpar bastante os nossos tabus, né? O primeiro ponto fundamental é a questão do instinto sexual. O que fala o livro de Urântia? Ele diz assim, o instinto do acasalamento é uma das forças físicas impulsoras dominantes do ser humano. É a emoção que, sob o disfarce de uma gratificação individual, ilude efetivamente o homem, o ser egoísta, né, que é o homem. Eu achei bárbara essa frase, né? Nós somos iludidos pelo sexo, levando a colocar o bem-estar da raça e a perpetuação muito acima do sossego individual e da liberdade pessoal de escapar das responsabilidades. Veja, se o mundo, como nós já estudamos várias vezes, né? Se aqui tudo é desenvolvido, você tem que desenvolver tudo. Isto daqui é uma técnica, né? O sexo é uma das técnicas utilizadas para fazer com que o homem venha a se civilizar, que aquele homem extremamente animalizado, egoísta, ele venha a querer algo além apenas dos instintos animais que nós herdamos. Apesar do abismo que separa a personalidade dos homens e das mulheres, o impulso do sexo é suficiente para assegurar que se ajuntem para a reprodução das espécies. O instinto sexual como impulso motor de todos os instintos. Como instituição, o matrimônio, desde os seus primórdios até os tempos modernos, ilustra a evolução social da tendência biológica da autoperpetuação. A perpetuação da espécie humana em evolução
é assegurada pela presença desse impulso racial de acasalamento, uma premência. E aqui que é curioso, porque premência significa uma urgência. Quando a pessoa está excitada, ela tem uma urgência. Quando a mulher está ovulando, ela tem uma urgência de ter uma relação. Da mesma forma que o homem, quando ele está extremamente excitado, ele tem uma premência de ter uma ejaculação. É muito curioso esse termo utilizado como premência, porque é uma urgência, é alguma coisa realmente urgente que você tem, parece que se livrar de. Né? Porque senão ele fica te incomodando, você acaba não conseguindo pensar, você acaba não conseguindo se concentrar, porque esse impulso te leva a ter um monte de fantasias, principalmente na parte sexual, porque ele está procurando o que essa pulsão sexual? A satisfação. Né? Então a mulher sente a necessidade de ter a relação, porque ela precisa gerar filhos, e o homem sente essa necessidade de ejacular para justamente poder gerar um filho, dar a possibilidade da geração de um filho. Por isso que essa premência é tão forte e é difícil as pessoas controlar, nós vamos ver mais lá na frente. Essa grande necessidade biológica torna-se o impulso motor de todas as espécies de instintos, emoções e costumes associados a ela, físicos, intelectuais, morais e sociais. E aqui é uma coisa muito interessante, porque quando a pulsão sexual vem, né, o instinto vem, você sente aquilo na emoção e a tua mente imediatamente começa a achar meios de satisfazer aquilo. Você começa a pensar quem eu conheço, o que eu vou fazer, como é que eu vou me satisfazer? Vai ser através de um sexo oposto? Vai ser através da masturbação? De que forma que eu me livro, entre aspas, dessa premência do sexo que me faz vir? Por isso que ele é associado a tanto a parte física, intelectual, moral e social. Porque, moralmente, você poderia sair simplesmente na rua e agarrar a primeira pessoa, mas não é assim que a sociedade funciona. A sociedade regula muito esta questão do sexo e ajuda o homem, num certo sentido, a se educar. O impulso sexual como elemento civilizador, né? É por causa do impulso sexual que o homem egoísta é seduzido a fazer de si algo melhor do que um animal. A relação sexual satisfaz o corpo e gratifica o amor próprio. Entretanto, acarreta certas consequências de abnegação e assegura que se assumam numerosos deveres altruístas e responsabilidades para com o lar, que beneficiam a raça. Isso daqui é interessante, porque a gente sabe que nós temos origem no mundo animal, que nós temos essa tendência absolutamente egoísta e autocentrada, e o sexo, ele vem como que fazer com que você consiga olhar essa necessidade, essa premência, olhar além de você próprio, principalmente quando você tem um filho. A mulher vai cuidar do filho, mas o homem no início não se preocupava muito com o filho, depois que ele foi formar o lar. Então ele faz com que o homem tenha esse sentido também de paternidade, de segurança para dar à esposa, a sua companheira, para que eles possam efetivamente fazer uma família. E nisso o sexo tem sido um civilizador. Não fosse ele, a gente viveria separado, que nem os animais, apesar que tem muitos animais que vivem juntos. Não reconhecido, mas insuspeito, quer dizer, né, que as pessoas não suspeitam que ele faz isso para o selvagem. E esse mesmo impulso do sexo, automática e inequivocamente, obriga o homem a pensar e finalmente, pois, o leva ao amor. Do mesmo modo que o medo de fantasmas, o medo da natureza e dos fantasmas levou o homem primitivo a reconhecer Deus, algo acima dele, o sexo vai levar o homem a amar, porque ele ajuda no desenvolvimento do afeto pela sua companheira, pelo seu filho, por tudo aquilo que você está desenvolvendo. Então, olha que são técnicas que são utilizadas na evolução para nos fazer, né, nos tornarmos algo a mais do que meros animais. Agora, aqui tem uma coisa extremamente importante. O homem primitivo não fez do sexo um fetiche exagerado,
A função reprodutora recebia apenas uma quantidade limitada de atenção. O selvagem tinha mente natural, nem obscena, nem lasciva, o que é muito diferente do que a gente vê na nossa sociedade hoje, onde o grande prazer, né, a autossatisfação pelo sexo é o que manda na nossa sociedade. Nesse ponto, o selvagem já era bem mais civilizado do que nós. Os ciúmes. Isso também é uma coisa moderna dos costumes da sociedade, né? O ciúme sexual moderno não é inato, ele não faz parte da nossa natureza como as emoções naturais. Ele é um produto da evolução dos costumes. O que é costumes? Da sociedade, do desenvolvimento da sociedade. O homem primitivo não era ciumento da sua esposa. Ele estava apenas resguardando a sua propriedade. E aqui a gente tem que notar algo, porque absolutamente a questão sexual está ligada à propriedade. A gente vai ver isso durante toda a apresentação. Tudo envolvia a maternidade, você ter um herdeiro e a propriedade. Então, sexo e propriedade estão extremamente interligados. O motivo de se manter a esposa sob limitações sexuais mais restritas do que as impostas ao marido era o fato de que a infidelidade marital dela envolveria a descendência e a herança. Então, não é a questão da infidelidade, mas o problema é a herança, é aquilo que você arrecada, você consegue durante a vida. Muito cedo, a marcha da civilização foi má a reputação do filho ilegítimo. A princípio, apenas a mulher era punida pelo adultério. Posteriormente, os costumes também decretaram a punição do seu parceiro. E durante um longo tempo, o marido ofendido ou o pai protetor tinha o direito pleno de matar o invasor masculino. Quer dizer, o masculino é invasor, né? Os povos modernos mantêm esses costumes que toleram os crimes chamados de honra sobre uma lei tácita. Quer dizer, eu posso matar o outro de qualquer jeito porque invadiu o meu território. Então, a questão da família se tornou não apenas a invasão da mulher, mas a invasão das suas propriedades, da sua propriedade, da herança que a mulher fica sujeita a engravidar e causar um problema para aquele marido, né, para aquela família. Nos tempos de outrora, muitas práticas hoje consideradas imorais foram encorajadas. Não era infrequente que as esposas primitivas sentissem um grande orgulho das relações dos seus maridos com outras mulheres. E aqui a gente entende quando alguém pode, por alguma razão, possa achar que Eva tenha traído Adão, que isso não existe. Naquela época, a poligamia era permitida, e mesmo porque seres como Adão e Eva, eles não têm essa coisa de traição, né? A castidade nas donzelas era um grande obstáculo para o matrimônio. Conceber um filho antes do matrimônio aumentava em grande parte os atrativos da mulher como esposa, já que o homem ficava certo de ter uma companheira fértil. Veja a diferença do que a gente viveu em todos esses séculos, do que a gente vive agora, apesar que já mudou muito, não tanto em alguns países lá da Ásia, mas veja que era normal a mulher ter orgulho do seu marido de ter relação com outras, e eles não queriam uma mulher virgem, né? Era melhor ter alguma mulher que já tivesse tido alguma coisa, porque era certeza de que ela fértil. A castidade como vantagem comercial. Desde que o tabu da castidade teve a sua origem como uma fase dos costumes da sociedade que regem a propriedade, ele aplicou-se inicialmente às mulheres casadas, mas não às moças solteiras. Anos mais tarde, a castidade era mais exigida pelo pai do que pelo pretendente. Por quê? Uma virgem era um bem mais comercial para o pai, pois acarretava um preço mais alto. A gente vai ver que naquela época, e ainda hoje na Índia, em certas regiões, você vende o filho. Você vende a filha mulher, principalmente quando ela está na idade. Quanto mais jovem você vender, mais você pega o maior valor, com 10, 12 anos, é o ideal para você vender uma filha mulher. A prática era pagar ao pai da noiva um preço em reconhecimento do serviço de educar apropriadamente a noiva
de um modo casto para o futuro marido. Uma vez surgida essa ideia da castidade na mulher, arraigou-se tanto entre as raças que se tornou prática enjaular literalmente as moças, prendendo-as de fato durante anos a fim de assegurar a sua virgindade. Bom, aqui dá para ver uma distorção incrível, né? O que trouxe a propriedade, o que trouxe esse conceito da sociedade. Isso é uma grande distorção, você inclusive fazer com que a mulher pague um preço desse nível, né, como ela pagava antigamente. E a virgindade, ela deu origem à prostituição. Tem alguém com o microfone aberto, Estela? Inclusive, ainda hoje existe certificado de virgindade, pessoal, até por um médico brasileiro. Está aqui, ó. Tá? E principalmente na Turquia, nós vamos ver lá na frente, existe certificado de virgindade. E desse modo, os padrões mais recentes e as provas de virgindade deram origem automaticamente à classe das prostitutas profissionais. Elas eram as noivas rejeitadas, aquelas mulheres que as mães dos noivos verificaram não serem mais virgens. E a questão da virgindade, a problema da virgindade, do ímen, é que ele é uma proteção e que acabou virando um tormento para a mulher e para a sociedade de forma em geral, né? O ímen é uma membrana que bloqueia parcialmente a entrada da vagina. Aparece em certos mamíferos para proteger as fêmeas durante a sua infância dos riscos de infecção. Veja qual é a função dele. Não é por questões de sexualidade ou de castidade, mas é proteção para a mulher. Daí, durante a fase da vida das meninas, durante esta fase da vida das meninas, ser uma membrana relativamente espessa e resistente. No entanto, com o aproximar da puberdade, essa membrana torna-se muito fina e pouco resistente. E aqui você para pensar uma coisa terrível que acontece, que são aqueles pais que estupram as filhas ou os bebês quando criança. Olha o trauma que isso pode causar numa criança, né? Pela força que tem que fazer, pela invasão realmente que é feita em relação a uma criança. Até aqui alguma dúvida? Estão muito chocados? Tudo bem? Não, não, a única coisa é que, assim, essa coisa do homem, do macho prevalecer sobre a fêmea, isso existe no mundo animal, né? Você vê nos cios dos animais, os machos brigam e aquele que é o dominante, para que ele possa deixar o gene dele. Então, assim, o animal ele não tem a noção de propriedade, de riqueza, nem nada. Mas, assim, eu acho que o ser humano, no caso, por começar a pensar, ele só aprimorou esse instinto que já é do animal, que é o melhor passar a genética dele. Ele tem um harém, né? A maioria dos mamíferos tem harém, né? Então, mas aí desse são papéis diferentes do homem e da mulher, isso que a gente vai entender mais para frente. Existe mesmo entre aspas, uma dominância do homem, mesmo no universo, porque é o homem que eleva a mulher ao seu nível, né? E eu não sei por que isso acontece, mas existe realmente uma predominância. Mas o homem e a mulher, e Jesus estressou isso 1 milhão de vezes, eles são absolutamente iguais. Pode o homem, sim, trazer a mulher ao seu nível de igualdade, mas os homens e as mulheres são iguais. Não existe essa diferença toda que é pregada. Mas a mulher continua a pagar um preço caro por isso ainda, né? Agora, eu entendo, aqui no Japão, eles dão mais valor a mulheres não virgens. Olha que interessante, Sandal. E na China, eles dão valores a mulheres virgens. Você vai ver quais países que dão valor às mulheres virgens e não virgens. Eu vou mostrar isso depois. Não, mas legal, não sabia do Japão disso. Não sabia no Japão isso. Mas o engraçado
é que na China eles dão valores a mulheres virgens, mas quando a mulher casa, a família começa a reclamar. Ué, mas essa mulher não dá cria. Ué, mas ela não experimentou. Não é? Curioso. E aqui no Japão, não, porque a intenção é ter filhos. Então, a mulher que já teve filhos, o homem dá muito valor, tanto que eles preferem casar com mulheres que já teve filhos do que casar com uma jovem virgem ou que nunca teve filhos, chegou a uma idade e nunca teve filhos. E vai, por quê? Olha, sensacional, porque você está mostrando para a gente um hábito lá do passado que se perpetuou. Que, no fundo, não deixa de ser uma questão correta, porque naquela época você tinha que povoar o planeta. Você precisava de pessoas para povoar o planeta, né? Então, era um ato certo. Hoje em dia, você está precisando não povoar tanto, né? Bom, continuando. A origem do celibato. Isso, para mim, foi uma surpresa, porque eu não tinha prestado atenção quando eu li o livro, porque não era meu objetivo, você passa por cima, né? Em meio aos povos mais recentes, a puberdade era a idade comum do matrimônio, o que, no entanto, avançou na proporção direta do progresso da civilização. Muito cedo na evolução social, ordens peculiares e celibatárias de homens e de mulheres surgiram e foram iniciadas e mantidas por indivíduos que, em um grau maior ou menor, careciam do impulso sexual normal. Então, vocês vejam, e principalmente Paulo, a gente vai ver o que ele fala no final, o que esses seres que tinham pouco impulso sexual, o problema que eles causaram para a civilização. Porque se você olhar hoje a Igreja Católica, tudo que acontece com os padres, que acontece de pedofilia, você está indo contra uma pulsão civilizatória, que é o sexo, e não adianta você ficar rezando Ave Maria e Pai Nosso. Porque você pode rezar, mas a pulsão, ela precisa de uma satisfação, de uma forma ou de outra. Se a pessoa, às vezes, não consegue se satisfazer sexualmente, ela vai comer em excesso, ela vai comprar em excesso, ela vai fazer de alguma forma, porque quando a pulsão vem, que são hormônios, ela tem que ser descarregada. De alguma forma tem que ser descarregada. E se você não faz, cria bloqueios e acaba criando um monte de doenças, como a gente viu na palestra das emoções. E eu falei logo no começo, né? Do primeiro slide que eu mostrei para vocês foi o instinto sexual como impulso motor. Eu falei da premência e que se torna um impulso motor de todas as espécies de instintos. Pois bem, quais são os danos do impulso sexual? Exatamente aqui, ó. Nenhuma emoção ou impulso humano, quando não controlado e quando tolerado nos excessos, pode produzir tantos danos e pesares quanto esse poderoso impulso sexual. Que é o que a gente vê com a pedofilia, que é o que a gente vê os homens agarrando as mulheres, com estupro coletivo e todas essas coisas, né? A submissão inteligente desse impulso a regras da sociedade é o teste supremo para a realização de qualquer civilização. Não é reprimir, é submeter. Ah, puxa vida, a minha esposa está doente e eu não estou podendo ter relações. Eu vou sair e vou procurar alguém para transar ou eu vou me controlar nesses dias que ela está doente, ela está com alguma coisa ou mesmo menstruada e a gente não pode transar? O que eu faço? Eu saio e vou satisfazer como homem ou vou me aguentar um pouco até ela ficar bem? E o inverso da mulher também é verdade. Olha, meu marido está viajando a trabalho, eu estou ovulando, eu estou desesperada para satisfazer esse instinto. Eu vou sair transar com o primeiro que eu encontrar na rua? Então, são esses pontos que a gente vai submissão inteligente. É você saber falar, tá bom, eu estou mesmo com impulso, eu vou correr um pouco, eu vou tentar fazer alguma coisa e esperar o tempo que eu possa satisfazer isso. E não sair simplesmente agarrando a primeira pessoa que passa pela frente, né?
O autocontrole mais um autocontrole maior é a exigência sempre crescente para a humanidade que avança. A reserva, a insinceridade e a hipocrisia podem velar os problemas sexuais, mas não dão soluções, nem servem para fazer o progresso ético. E aqui, pessoal, se a gente pensar, tem uma coisa extremamente curiosa, porque a nossa vida realmente, ela não é uma vida que a gente possa dizer assim, essa fantasia que nos viveram quando a gente nasceu. Ela é uma vida de trabalho interior. Ela é uma vida difícil. É uma vida que você tem que aprender a controlar um impulso e um instinto civilizatório. Que você tem que aprender a controlar e a educar a sua raiva. Que você tem que ir para o oposto, que é desenvolver o amor e acreditar em Deus. Então, o que nos é dado como ser humano não é brincadeira. Não é uma coisa simples. Não que a gente não possa ter alegria, um monte de coisas boas na vida, mas o ponto todo é que você tem que... Esta é a grande educação. Esse é o nosso grande legado como seres possíveis finalitores, de você dominar a matéria, de você dominar absolutamente os corpos e toda essa energia básica, hormonal e química que nos controla. Esse é o sentido da evolução. E quando eu vejo as pessoas falando assim, não, que Deus me livre de tudo, que Deus me livre de qualquer dor, qualquer coisa, você está negando se tornar senhor de si mesmo. Então a gente tem que pensar nisso. As dores, elas estão nos ensinando. O sofrimento estão nos ensinando. Eu não estou desejando sofrimento para ninguém, mas mostrando que isso são elementos de desenvolvimento do ser humano. Olha o poder que a gente tem dentro da gente com essa energia sexual e que quando ela se torna a seu favor e não te deixa simplesmente como um animalzinho correndo atrás da mulher ou do homem, olha o poder que você tem energeticamente, o poder no sentido assim, cara, eu consegui controlar algo, mas isso não significa repressão. Nenhum dos ascetas do passado conseguiu dominar isso, ninguém conseguiu. Você não consegue sublimar a energia sexual do dia para a noite. Não adianta, são pouquíssimas pessoas que conseguem sublimar. Não fosse isso, não teria esse caos nos movimentos religiosos. Né? Então a gente tem que pensar isso. Respeitar é uma coisa, reprimir é outra. Reprimir pode te levar a atos violentos, a atos de desespero, a doenças. Você respeitar é você achar meios de satisfazer isso e como contornar todo isso através de uma educação interna. O que não é simples e não nos ensinam. É uma coisa muito interessante que meu marido ele faz Tai Chi Chuan e ele me ensinou o Qigong, que é você conseguir controlar o seu organismo, a sua energia. Eu achei muito interessante quando ele me ensinou a fazer o Qigong, a maneira como você deve respirar, que você, fazendo isso todos os dias, vai chegar uma hora que você tem o controle completo do seu organismo. Perfeito. Então, por isso que tem muito chinês, por que eles valorizam mulheres virgens? Porque eles ensinam essas meninas, desde criança, a fazerem o Qigong, para quando chegar a uma certa idade que comece a ter esses desejos, para que elas tenham esse controle para se manterem virgem. Interessante isso. E foi curioso, quando meu marido me ensinou curioso isso, porque eu tenho... desculpa, Sandal, termina de falar. Desculpa. É que quando ele me ensinou isso, realmente, se a gente treinar o ar interno, a gente fala Qigong é o ar vital do organismo do ser humano. Esse ar vital, que também se chama meridiano, que seria a energia vital do corpo humano, você tendo controle dele em todas as situações, você consegue se equilibrar. É muito interessante. Mas isso exige já um certo trabalho interno.
porque você pode fazer isso, eu acho muito legal, mas tem que ter uma certa disciplina e ter alguém que te oriente muito bem orientado. Eu tenho, né, um conhecido que ele pratica Ayurveda, e uma das coisas que ele faz é conseguir chegar ao orgasmo sem ejacular. Ele pratica isso. Tem horas que ele deixa a ejaculação vir, tem horas que ele não deixa a ejaculação vir. Então, ele chega a ter esse controle, mas ele está, num certo sentido, equilibrado. Agora, a gente pode fazer, sim, esses exercícios respiratórios, essas coisas, mas tem que ter uma supervisão e fazer a coisa direitinho, porque pode causar problemas, né? Bom, Eu não sei, o meu marido me ensinou assim, foi tudo na brincadeira. Falou, faz assim, faz assado. Foi tá. fazendo, Não, fazendo, legal. e a gente vai aprendendo. É experiência. A experiência, verdade. Danos do impulso sexual. O que acontece hoje na nossa sociedade é a busca desenfreada do prazer, né? Originalmente, a propriedade era a instituição básica da automanutenção, enquanto o matrimônio funcionava como a singular instituição da autoperpetuação. Apesar dessa satisfação trazida pela comida, jogos e humor, e o deleite do sexo periódico serem todos meios de autogratificação, continua sendo um fato que os costumes em evolução, os nossos, né, ele está falando, hajam fracassado em edificar qualquer outra instituição de autogratificação, independente de futebol, de jogos e tudo mais. E é devido a tal fracasso de fazer evoluir técnicas especializadas de desfrutes agradáveis que todas as instituições humanas estão completamente impregnadas dessa busca do prazer. Lógico, o mundo inteiro, as propagandas todas, se elas não estão te colocando medo, elas estão te vendendo sensualidade. Então, tudo que você abre tem sensualidade. Você abre a internet hoje, você tem o sexo, relação sexual ao vivo e livre, para qualquer criança ver. Então, isso se torna uma coisa como se fosse, assim, desprovida de propósito. Porque você tem as orgias, você tem... junta muitos homens, no caso de homossexuais, ou vários homens com uma mulher, ou vice-versa. É um problema isso. Você desvia o padrão não, mas aquilo que o ato sexual deveria ser, que é uma coisa que tem a sua utilidade e o seu desenvolvimento, e principalmente o ato de você controlar. Hoje em dia, o que a sociedade faz é orgia. Vai aproveitar, vai fazer o que você quer. Você está excitado, vai achar um meio de se satisfazer. E o mundo todo gira em torno disso, né? E a acumulação de propriedades está se tornando um instrumento para aumentar todas as formas de autogratificação. E, ao mesmo tempo, o matrimônio muitas vezes é visto como apenas um meio de prazer. E aí o pessoal tem aquela paixão, se casa, tem a paixão louca, se casa em 6 meses, em 1 ano e meio está separado, divorciado. Essa indulgência excessiva, essa mania de prazer tão amplamente disseminada, constitui hoje a maior ameaça jamais dirigida à instituição evolucionária social da vida familiar, o lar. Porque hoje em dia muitos casais estão querendo relações abertas. Ah, não, você pode transar com quem você quiser e eu também transo com quem eu quiser. Eu não sei o quanto isso dura. Eu não sei realmente o quanto isso é saudável. Porque eu vejo uma mulher passar na rua, ou a esposa vê um homem passar na rua, acha ele bonito e sai para transar. Mas isso não deixa de ter alguma consequência para as pessoas, né? Na minha opinião. Energética, principalmente. E com relação à diferença entre os sexos, né? Cada sexo tem o seu próprio âmbito distinto de existência, junto com seus próprios direitos nesse âmbito. Se a mulher aspira a desfrutar literalmente de todos os direitos do homem, então, mais cedo ou mais tarde, uma competição fria e sem piedade certamente substituirá o cavalheirismo e a consideração especial de que muitas mulheres agora desfrutam e que tão recentemente ganharam dos homens. Isso não deixa de ser verdade, porque essas mulheres que aspiram a desfrutar literalmente de todos os direitos dos homens, é só você viajar pela Europa e você vai ver, principalmente na Escandinávia, como as mulheres estão masculinizadas. Chega a ser curioso
Não são todas, obviamente, mas você olha as mulheres, elas estão extremamente masculinizadas, porque elas acham o homem é o ideal de liberdade que elas querem, que elas aspiram, elas acham que o homem é livre. E elas não percebem que ela tem a liberdade dela, talvez até maior do que a do próprio homem. Então, ela olha o homem, ela acha que ele é livre e ela quer ser igual a ele. Mas nunca isso vai acontecer, né? Porque o âmbito da existência desses seres, né, do homem e da mulher, são completamente distintos. A civilização nunca pode obliterar o abismo de comportamento existente entre os sexos. De idade em idade, os costumes mudam, mas o instinto não, a pulsão não muda. A afeição materna inata nunca permitirá que a mulher emancipada se torne uma rival séria do homem na indústria. Não adianta a mulher querer ir no cais, entrar na indústria pesada, isso é trabalho do homem. Para sempre, cada sexo permanecerá supremo no seu próprio domínio. Domínio esse determinado pela diferenciação biológica e pela dessemelhança mental. Cada sexo terá sempre a sua própria esfera especial, e de quando em quando, ambos sobrepor-se-ão. Apenas socialmente, homens e mulheres competem em termos de igualdade. O sexo tem tido grandes dificuldades para compreenderem um ao outro. O homem fala assim, nossa, eu não entendo a mulher fala, eu entendo menos ainda o homem, tudo bobo, né? O homem acha difícil compreender a mulher, considerando-a como uma mistura estranha de desconfiança ignorante e de fascinação amedrontada, na suspeita e no desprezo. Muitas tradições tribais e raciais remontam os problemas a Eva, a Pandora ou a outra representante da feminilidade. E tais narrativas foram sempre distorcidas, de modo a fazer parecer que a mulher trouxe mal ao homem. Bom, basta ver o que inventaram em relação à mulher ter comido a maçã. E tudo isso indica que a desconfiança que se teve da mulher já deve ter sido universal. Universal no sentido, em todo o nosso planeta, todo mundo acreditava que a mulher era um problema. Entre as razões citadas para sustentar-se um sacerdócio celibatário, a principal foi a baixeza da mulher. O fato de que as supostas bruxas, na sua maioria eram mulheres, não melhora a antiga reputação do sexo. Aí eu peguei e fui ver no inglês como é que estava essa baixeza, e o termo é baseness. E quando você vai entender o que significa esse baseness, é falta de princípios morais. Então, no inglês, o que eles quiseram dizer é que a mulher não tem princípios morais. E aí vem a minha questão, desde quando as mulheres não têm princípios morais? Né? Então, isso é uma crença que foi criada na sociedade, com os costumes da sociedade, e que até hoje afeta a mulher. É muito interessante esse termo aqui, falta de princípios morais. Isso não significa que a mulher não tem esses princípios morais. Foram desenvolvidos tanto quanto os homens também, né? O status da mulher tem sempre sido um paradoxo social. Ela tem sempre sido uma manipuladora astuta dos homens. Eu sempre pensei isso comigo, né? Olha, é muito engraçado que eu tenho esse pensamento desde sempre. Cara, se eu tivesse nascido mulher, coitado dos homens, porque são todos uns bobos. É uma coisa que eu percebo. As mulheres têm uma capacidade de manipular os homens fantástica. Né? Eu, como homem, a gente percebe como a gente se deixa levar pelos encantos e pela sedução da mulher. É uma coisa extremamente curiosa, né? Tem sempre capitalizado o instinto sexual mais forte do homem, segundo seus próprios interesses e para o seu próprio avanço. Ao valorizar sutilmente os próprios encantos sexuais, tem sido capaz de exercer frequentemente um poder dominador sobre o homem, mesmo quando mantida por ele sob uma abjeta escravidão. Mas a mulher, querendo ou não querendo, ela domina o homem. Isso é... Por mais que o homem faça que ele seja cruel, ele está subjugado àquela mulher, porque senão ele a abandonaria. Mas não há de se culpar o homem mais do que a mulher pelo baixo conceito desta durante as idades passadas. Ela não conseguiu o reconhecimento social durante os tempos primitivos.
porque não funcionava em uma emergência. Ela não era um herói, nem era espetacular durante uma crise. Na luta pela existência, a maternidade gerava uma incapacidade clara. O amor materno gerava uma desvantagem para as mulheres na defesa tribal. E aqui, isso pode ser verdade no passado, mas se nós olharmos os países que melhor combateram o coronavírus, que não envolve força física, são todos governados por mulheres. Então, se no passado, né, ela não era uma heroína porque não podia combater, e também não era espetacular numa crise, mas o gerenciar uma casa, o gerenciar os filhos, não é algo espetacular? Por que só defender a tribo é algo espetacular? Por que o conceito de se defender da mulher, de todo o suporte que ela dá ao marido, para que ele possa sair e trazer o sustento, daquilo que ela faz com a maternidade de cuidar os filhos, não é algo espetacular? Por que a gente não vê isso com as mulheres de hoje, por exemplo, que trabalham, que têm que cuidar dos filhos, têm que se virar em 10? Não é algo espetacular? Então é curioso esse conceito que a humanidade foi arrastando através dos tempos. Eu não preciso... Eu entendo que no passado era importante defender a tribo, mas a mulher não deixava de ter o seu valor, e não deixa de ter o seu valor hoje, onde não há mais necessidade de defender a tribo por daquela forma. Hoje a mente é o que vale, né? As mulheres primitivas também criavam, não intencionalmente, a sua dependência do varão, por causa da admiração e do aplauso que dava a sua combatividade e virilidade. Essa exaltação do guerreiro glorificou o ego masculino, ao mesmo tempo desvalorizando o ego da mulher, tornando-a mais dependente. Um uniforme militar ainda excita fortemente as emoções femininas. E a gente vê, não aqui no Brasil, mas quando você está viajando, quando passa soldados, principalmente nos Estados Unidos, cara, o pessoal bate palma, faz um monte de coisa, né? Porque eles se sentem seguros, talvez, devido aos soldados. Continuando a mulher e o sexo. Entre as raças mais avançadas, as mulheres não são tão grandes nem tão fortes quanto os homens, graças a Deus. A mulher, sendo a mais fraca, adquiriu, portanto, mais tato. Muito cedo aprendeu a negociar com seus encantos sexuais. Tornou-se mais alerta e conservadora do que o homem, embora ligeiramente menos profunda. O homem era superior à mulher no campo da batalha e na caça, mas em casa, geralmente, a mulher assumiu o comando, mesmo entre os mais primitivos dos homens. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário, alguma reclamação? Será que por isso que o livro fala que no governo lá das divino, eles não colocam as mulheres para terem como assim, tudo que fazem é sempre o homem, até para vir um ser divino, ele nunca vem com forma de mulher, então, são como o que o livro fala, Sandal, é o seguinte, é que as mulheres não podem assumir certas responsabilidades no universo devido ao instinto materno. E realmente, se você tem... Eu não sei como é que acontece lá fora, como é que eles tratam todas essas coisas, mas a mulher tem um instinto materno. Então, e ela dá a vida. O homem é que vai para a guerra e mata. Então, a questão dele vir como homem, primeiro, eu imagino, mas eu não tenho certeza, porque o primeiro ser é chamado Pai Universal, né? Então, isso que o Pai Universal primeiro, e o universo sempre considera o primogênito. Eu sempre me perguntei por que Jesus, ou por que qualquer ser outorgado não pode vir como mulher? Qual o problema de vir como mulher? Eu não sei responder. Mas eles têm que vir realmente como homem. O primeiro filho de um casal do universo é um homem, é Gabriel. Né? Isso então... é até eu chegar lá, porque na hora que eu chegar lá vai tudo mudar.
Transformar o Tá Boa, certinho. Bárbara. Você tem que sentar com Deus do teu lado e falar, vem aqui, pai, deixa eu entender isso aqui. Você sabe que eu tenho até uma lista de coisas. Eu fico gravando essa lista. Porque eu vou chegar lá e vou falar, não pode, isso tá errado. Não. Também tem concordo com você, Bárbara. Tem coisa que eu também tenho minha listinha. Primeira Mais uma coisa que eu vou fazer. Mas você vai entender. Eles Damolin. dizem que mais para frente você vai entender o porquê as coisas acontecem dessa forma. É que nós estamos olhando de baixo para cima. Nós não estamos olhando do pensamento do pai para baixo, né? A ideia do pai. Nós estamos olhando de baixo para cima e de tentar descobrir o pensamento do pai da criação. E isso nos limita naturalmente, né? Mas, por Alguém exemplo, queria quando falar? a gente troca o corpo, a gente vai trocar esse corpo, né? Essa alma por uma alma, depois que passa pelo Amoron, você troca por uma alma, por um espírito. Esse espírito ainda tem limitação sexual? Não, o que acontece é o seguinte, aí que é uma coisa legal tua pergunta. Quem tem sexo é a personalidade que o pai nos dá. Então, Ixi, ferrou. você pode ser uma mulher com uma personalidade, uma personalidade de energia masculina, ou vice-versa, né? Então, isso não significa nada, porque lá em cima você não tem mais sexo, não existe mais a questão sexual. São Mas eu outras posso não formas- receber. Não, Eu posso são não receber alguma tarefa porque eu tenho uma personalidade feminina? Não sei. Você sempre. Não sei. Aí eu não sei te dizer. Mas pode ser que sim. Se a personalidade é feminina, alguma coisa do universo que, digamos, seja muito cruel, qualquer coisa, você pode não ter aquela tarefa. Mas, por outro lado, você pode ter outras tarefas que para o homem não seja adequada. O universo sempre compensa. O universo não é, pelo que eu pude entender até agora, nunca deixa de haver uma compensação devido a uma limitação. O universo, nesse ponto, é absolutamente justo. Ele é Não, justo. deixa para os homens que eles têm que fazer. Vamos fazer a nossa parte. Mais difícil. Então vamos colocar no... Bom, vamos em frente. Acho que o Walter queria falar. Ele... Quer falar, Walter? Boa noite. Só complementar, Damolin, não sei se você sabe dessa informação que você falou aí da influência, que o sexo tem em toda a informação, né, comercial, no marketing, né, principalmente. E o maior exemplo que a gente vê é a própria garrafa da Coca-Cola, né, que é considerado o maior símbolo do marketing, e nada mais é que a inspiração de um corpo de uma mulher, né? E também nos carros super esportivos, né? Eles sempre usam como inspiração essas curvas, né? Que o corpo da mulher tem, que isso, de certa forma, que seduz o homem, né? O homem nem percebe, né? O cara vai lá, compra lá um carro com aquelas curvas, né? E ele só acha aquilo atraente, né? Se ninguém chegar para ele e falar assim, isso aí foi inspirado no corpo de uma mulher. A gente pega numa garrafa da Coca-Cola, mas também muita gente não percebe, né? Que ali Shampoo também, Walter. Essas também embalagens. várias todas que embalagens, você né? tem, Várias embalagens, elas usa são esse erotizadas conceito, né? sem se perceber, exato. Erotizada, exatamente, essa palavra. Elas são Obrigado. erotizadas. Obrigado você. Coitado da mulher que foi inspirada na Kombi, né? Como é que é? Coitado da mulher que foi inspirada na Kombi. Ai, meu Deus. Morelli, eu estava pensando nisso agora, não na mas e agora? Essa foi ótima, Morelli. Hein, Morelli? Agora os carros são tudo quadrado, e é verdade, as mulheres se masculinizaram, não tem mais cintura, não tem mais curva. A Kombi foi... Kombi agora mesmo. Ela Segundo está o na ideologia design, de a Kombi... gênero, os carros. A Kombi foi inspirada no pão de forma. Bom, vamos falar de um assunto agora que talvez seja um dos maiores tabus que temos no planeta, que chama-se a menstruação. Isso aqui é uma questão assim curiosa, pessoal. Estamos no século XXI e a questão da menstruação continua sendo um problema em todo o planeta. É impressionante, né? O que o livro nos informa? Que a chamada modéstia das mulheres para vestir-se, evitando mostrar o seu corpo,
principalmente no passado, se vocês lembram, no século XVIII, XIX, né, surgiu do medo mortal de ser observada durante o período menstrual. Ser surpreendida nesse estado era um pecado grave, era a violação de um tabu. Sob os costumes dos tempos antigos, toda mulher, desde a adolescência até o fim de um período da gravidez, estava sujeita a completa quarentena familiar e social por uma semana inteira cada mês. Tudo em que ela tocasse, se assentasse ou sobre a qual deitasse ficava maculado. Incrível. Como se você fazer cocô vai te deixar maculado, você fazer xixi também vai te deixar maculado. É uma coisa biológica natural, mas olha o conceito da humanidade. Por mais tolas que essas noções antigas fossem, algum bem elas traziam ao dar às mulheres extenuadas, porque as mulheres eram escravizadas pelos homens, né? Os homens antigamente, principalmente na época do pastoreio, eles iam para as montanhas e a mulher tinha que fazer toda a parte da horta, cuidar dos filhos. Ao menos enquanto eram jovens, uma semana a cada mês de um descanso bem-vindo e de meditação proveitosa. Assim, elas podiam afiar a sua sabedoria para lidar com seus companheiros masculinos no restante do tempo. E foi aqui que a mulher ficou mais esperta que o homem. Elas ficavam uma semana bordando o que iam aprontar com os homens. Essa quarentena das mulheres também protegia os homens de caírem nos excessos sexuais, se é que eles não iam com outras. E isso contribuía indiretamente para a restrição da população e para aumentar o autocontrole. Para vocês terem uma ideia como isso é tabu ainda, no Afeganistão, as mulheres não tomam banho, pois acreditam que isso pode torná-las inférteis. E eu já vi isso no Brasil. Eu já vi isso quando eu era criança, né? Eu já tive uma namorada que não lavava a cabeça quando eu era adolescente, quando estava menstruada. Mas ninguém podia lavar, a gente não podia. As mães batiam na gente se lavasse a cabeça. Pois é. Até há pouco tempo. Isso era assim. Além disso, uma pesquisa da Unicef feita com garotas entre 12 e 18 anos mostrou que 62% delas usam tiras de roupas no lugar de absorventes porque não têm acesso ao produto. Como o assunto é um completo tabu, elas não podem nem pedir aos pais que os comprem. E foi interessante que teve em supermercado aqui em São Paulo que os absorventes acabaram junto com o papel higiênico. No Quênia, absorventes são artigos de luxo no Quênia. Segundo estudo da consultoria global SFG, especializada em desenvolvimento social, 65% das quenianas não podem pagar por eles, coisa que custa centavos, quer dizer, custa barato no Brasil, alta produção. Como alternativa, usam pedaços de roupas, folhas de jornal e espumas de colchão. A dificuldade de acesso atinge principalmente as mais jovens. Elas perdem, em média, 6 semanas de aula anualmente porque ficam em casa, já que não têm o que usar quando estão menstruadas. Na Índia, mulheres não podem entrar na cozinha nem cozinhar, pois, dizem os indianos, o fato de estarem menstruadas podem estragar a comida. 28% das garotas não vão à escola nesse período, segundo Reuters, da ONG Global voltada à saúde sexual e reprodutiva, por não terem absorventes. O assunto é proibido a tal ponto que não se fala sobre ele nem entre as mães e filhas. E 45% das jovens acham que o sangramento tem a ver com algum problema de saúde. O tema foi abordado no documentário Absorvendo o Tabu, premiado com o Oscar em 2019. Veja, o ano passado. No Nepal, as nepalesas menstruadas são levadas para cabanas e ficam isoladas durante o tempo do sangramento. Acredita-se que elas podem trazer desgraça à vida das pessoas ao seu entorno e aos rebanhos. A prática, chamada de Chapaldi, foi banida pela Suprema Corte do Nepal em 2005, mas ainda é seguida por famílias em regiões mais afastadas do país. Vocês vejam como é difícil você tirar um costume, né? Nesse livro da Engenharia Interior, do Sadhguru, que eu recomendo vocês lerem, porque entre os livros espirituais que eu já li, esse cara tem uma visão tão prática, tão simples do que é o mundo espiritual, que eu estou impressionado, cara. Quando eu comprei esse livro, comecei a ler o Sadhguru. É fantástico a visão dele,
a simplicidade. Ele já falou na ONU, ele já falou no Fórum Econômico Mundial. E quando você começa a ler esse livro, você entende o porquê. Porque ele tem uma visão simples, não é essa coisa absurda que a gente vive hoje em termos de espiritualidade. A simplicidade com que ele coloca tudo é incrível, desde o alimento, da sexualidade, do relacionamento consigo, com Deus, é incrível, né? E ele fala uma coisa extremamente curiosa quando ele estava falando dos ciclos solares e lunares, e ele estava explicando que a mulher tem uma vantagem sobre o homem, porque o homem está sobre o ciclo solar somente, e a mulher está sobre os ciclos lunares, o ciclo lunar. Então, ele fala que as mulheres jovens têm uma vantagem porque estão em sincronia com os ciclos lunares, mas muitas tratam como uma maldição. É fantástico o corpo poder estar conectado aos ciclos solares e lunares. As pessoas não sabem lidar com a energia extra gerada nesse tempo e tratam-na como um problema. O que ele está dizendo? Que quem está conectado ao ciclo lunar, a mulher recebe uma energia extra. Só que isso foi transformado em TPM, isso foi transformado em dor, isso foi transformado na maior desgraça possível e imaginável. Em gozação. Ah, não, ela está mal-humorada porque está de TPM. E não necessariamente precisa ser assim. O Eckhart Tolle, num dos livros dele, no livro lá do Poder do Agora, ele dá uma dica de como se faz para se observar esse estado. A mulher observar o corpo dela nesse estado e não entrar nesta briga hormonal. Porque isso é simplesmente uma questão hormonal. Você não está mal, você não está nada. Você está com dor? É olhar e falar, porra, estou com dor. Tá bom, respeito isso. É só isso. Mas entre se permitir, através desses hormônios, a mudar do humor como é uma coisa impressionante. Porque o ciclo da mulher de 28 dias realmente é difícil. Se você olhar, uma vez eu vi uma tabela, cada dia do mês há uma mudança no corpo da mulher. É impressionante. Coisa que os homens não sofrem. Mas a mulher sofre hormonalmente 28 dias no mês. Agora, se nós temos a sexualidade que a gente tem que dominar, a gente tem a raiva, tem todas essas emoções que a gente tem que dominar, a mulher também tem que aprender a lidar com essa questão. Então, isso não é uma crítica, em hipótese alguma. É uma questão que o mundo fez disso um problema. E que não é um problema. Num certo sentido, não deveria ser um problema. É tão problema quanto nós não conseguimos controlar a sexualidade. Então, mas é a questão de medicalizar tudo, né, Marcos? Eu sempre Exato, Estela. Eu disse, se é uma coisa natural da mulher, tudo bem, é tranquilo. Agora, isso. É que nem a menopausa. Agora, entopem as mulheres de hormônio que chegam na menopausa, sabe? Isso é completamente errado. Ela tem uma diminuição natural de hormônio, porque não vai mais ter filho, não vai... E aí acabam entupindo as mulheres. Isso é a medicalização de um processo natural. Você falou tudo, nem comento nada. Tem que ganhar, né? Stella, você resumiu muito bem. É isso mesmo que você falou. Stella, acontece que os hormônios sexuais, eles protegem as células do cérebro. Então, quando há uma diminuição dos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher, principalmente na mulher, que é mais rápido do que no homem, a tendência para ter mal de Alzheimer, Parkinson, etc., é grande. Então, daí, às vezes, algumas vamos dizer, terapias nesse sentido para que se preserve a pessoa de problemas mais graves. É que no passado não era assim, né, Carlos? Mas tudo bem. Mas faz parte da nossa vida, né? Bom, eu sugiro vocês lerem esse livro aqui, se vocês querem entender um pouco de espiritualidade. Ele é fantástico, viu? Tem na Saraiva, eu comprei na Saraiva e tem em Kindle. No Brasil, estão fazendo um deputado, né? Ele colocou, ele está tentando aprovar um projeto da licença menstruação, né? A empregada poderá se afastar do trabalho por até 3 dias ao mês durante o período menstrual, podendo ser exigida compensação das horas não trabalhadas. E essa licença menstruação já existe em alguns países.
Mas ela não deixa de ser um tabu, porque as mulheres não falariam sobre o assunto no trabalho por vergonha ou receio de sofrerem preconceitos, porque elas não se assumem como mulher. Tem que se assumir. Uma das entrevistadas chegou a comparar o esforço de trabalhar com dores a de um soldado em guerra. Olha a ideia, né? Essa ideia da licença menstruação, foi inspirada em uma empresa britânica que já oferece esse tipo de licença. A Coreia do Sul já implementou isso há 10 anos atrás, e no Japão existe uma lei que data da década de 40 sobre essa questão da licença menstruação, principalmente porque as mulheres começaram a trabalhar mais fora e não mais cuidar apenas do lar. Nossa, eu acharia muito bom na minha época. Mas você não pode generalizar. Seria tudo de bom. Como é que tu vai generalizar? Depois a mulher perde mercado. Isso aí uma ou outra que tem problema, que entre com um atestado médico para provar, mas não dá para generalizar. 90% das mulheres não tem nada. Cara, eu só queria ficar trancada no meu canto como esses dias. Eu não discuto porque eu não sei esse processo, Estela, eu não falo nada. Eu só sei que eu conheço pessoas que chegavam a desmaiar de cólica, né, desmaiar mesmo de cólica, e outras que simplesmente falavam, o que é isso? Vai, eu não sei o que acontece. Como que dizer assim, para mim, é indiferente ter ou não ter, né? Eu não sinto nada. Então, aí eu não posso dar palpite. Coisa de menino, não posso dar palpite. Bom, a maternidade. As mulheres parecem ter mais intuição que os homens, mas também demonstram ser um tanto menos lógicas. Eu acho engraçado esses conceitos do livro de Urântia, mas tudo bem. A mulher, contudo, tem sempre sido o esteio moral e tem tido a liderança espiritual da humanidade. Olha, o esteio moral. Por isso que aquela palavra baseness que eu falei lá atrás, baixeza da mulher ou falta de moral, não é verdade. Está aqui, ó. Tem sempre sido o esteio moral e tem tido a liderança espiritual da humanidade. Isso é indiscutível. Né? Hoje em dia você pega todos os cursos, a maior parte dos cursos de psicologia, de ciências humanas, tem 80% de mulheres, 90% e 10% de homens. E isso daqui é a pura verdade. É a mão que embala o berço e que ainda confraterniza com o destino. Porque a mulher é que dá todos os parâmetros para o filho. A gente tem que lembrar que a criança, ela vive 9 meses a vida da mãe. A gente esquece disso. A gestação significa eu estou vivendo a vida da minha mãe. Eu não estou vivendo a vida do meu pai. Então, é a mãe, é a mulher que eleva tudo isso, que faz com que isso caminhe, com que os homens... Por isso que é um absurdo o que os homens fazem em relação às mulheres. Porque se eles acham na Índia que a mulher está suja, vale lembrar que ele nasceu, dentre aspas, dessa sujeira. E o homem não lembra disso. Que foi graças a esse processo da mulher que ele pôde nascer. Mas ele desqualifica de onde ele veio. Isto é um absurdo na humanidade. Né? E que os homens não entendem. Os sacerdotes na Índia entendem menos ainda. Eles chegaram ao ponto, para vocês terem uma ideia, uma escola religiosa lá tradicional, que obrigavam a menina a mostrar a ponta da calcinha para ver se ela estava usando absorvente ou não. Aí reclamaram, mas aí os sacerdotes foram contra, porque ela não poderia atender a escola. Então vocês vejam como a gente fala, estamos indo para a Lua, queremos dominar Marte, querendo fazer tudo, e nós somos demais, e nós somos absolutamente primitivos ainda em relação à nossa humanidade. Absolutamente primitivos. Essa tecnologia, num certo sentido, não sei para que ela serve. Porque você fala assim, não, a mulher tem que fazer exame de câncer de mama todo ano. Falaram durante 10 anos, agora descobriram que o exame que dava câncer na mulher. Então, essa tecnologia que a gente está vivendo, pessoal, ela é uma fantasia. O que ela está ajudando em consciência? Ah, tem medicamentos bons? É verdade. Você consegue operar o cérebro? É verdade. Mas veja o estado moral da humanidade, o estado da humanidade como humanidade mesmo. Não é brincadeira. É uma coisa triste de se ver num certo sentido.
Uma espécie simples de família ficava assegurada com o fato de que a função reprodutora requeria uma relação entre a mãe e o filho. O amor da mãe é instintivo. Ó que legal, não se originou nos costumes com o matrimônio. Portanto, o amor, ele é um instinto da mulher, e isso que a diferencia do homem. Podem muitos homens quererem trocar de sexo, como muitas mulheres quererem trocar de sexo, mas um homem nunca vai saber o que é ser uma mulher nunca vai saber o que é ser um homem. Por mais que troquem de sexo e ponha útero e faça o que ele quiser. O amor maternal é, entre todos os mamíferos, um dom inerente dos espíritos ajudantes da mente do universo local. Isso daqui explica totalmente por que a mulher não tem como fazer determinadas tarefas. Porque é o espírito materno, ela cria. E em força e em devoção é sempre diretamente proporcional à duração do período na infância da espécie, em que a dependência total é mantida, né? Nós somos a única espécie animal que, se não tiver assistência logo no início da vida, a gente morre. Todos conseguem, mas o ser humano não tem essa mamata. Ele precisa de assistência. E é isso que faz o desenvolvimento do amor da mãe pelo filho, da necessidade do afeto, da gente mais para frente entender a importância dos pais. O mais engraçado, hein, Marcos, é que essa necessidade de uma cria precisar dos cuidados do pai e da mãe é mais necessária nos seres que têm um sistema nervoso mais desenvolvido. Né? Sim. Então, o homem, como um ser altamente complexo, ele necessita, nessa fase da infância e de bebê e tal, de uma assistência maior do que, por exemplo, uma girafa que acaba de nascer Então, mas o da ser mãe humano... já se põe em pé, já começa a andar e a comer, etc. Então, porque o ser humano, ele tem a questão de todo esse desenvolvimento em direção a Deus. E Sim. existe uma coisa chamada afeto, né? Sim. Que é a coisa mais importante que a gente tem que ter na vida. Vocês veem as crianças que não têm o afeto quando pequenas, os problemas que elas têm quando adultos. É verdade. Todas. Quando você está em cuidados paliativos, aquela pessoa que está prestes a morrer, o que ela quer é afeto. A única coisa que você tem que dar é afeto. A pessoa pode se curar através do afeto. Porque é a nossa necessidade fundamental. Se não fosse esse afeto, esse querer, esse cuidado, a gente não poderia reconhecer o pai como amor. Então, isso tem uma função nossa civilizatória, de um ser egoísta, que nem a gente viu no começo, de um ser que só quer ter o prazer para si, para o desenvolvimento de um ser que começa a saber uma mulher, a ter um filho e a querer cuidar daquilo como uma família. E não só para si. E querer que aquilo sobrevive, que continue, porque você tem algo a mais por aquele ser. Você quer manter a sobrevivência da sua esposa e dos seus filhos. Sim. É para isso que o homem luta. A mulher também luta para isso, mas isso é um instinto dela. O homem conquista isso pelo amor que ele desenvolve à mulher e ao filho. Né? Acontece muitas vezes das mulheres agirem que nem as abelhas. Elas querem engravidar e depois matar o marido. Isso é normal. Tem muita mulher que fala, agora que eu engravidei, não preciso mais do homem. Mas não é assim. A mulher não consegue, mas não consegue sozinha caminhar e não dar uma criação faltando um pai. Como um homem que perdeu a esposa por alguma razão também tem dificuldades em educar bem uma criança. A relação entre a mãe e o filho é natural, forte, instintiva e, consequentemente, é tal que obriga as mulheres primitivas a submeterem-se a muitas condições estranhas e passarem por provas de uma severidade indescritível. Cara, é isso que me assusta nessa evolução que a gente tem, apesar que eu entendo que a gente tenha, que nós estamos desviados, né?
passar por o sofrimento que tudo isso causou. Essa compulsão ao amor materno é uma emoção limitadora, tá aqui a explicação, que tem sempre colocado a mulher em uma desvantagem imensa em todas as suas lutas com o homem. É outra coisa que a Bárbara pode anotar e reclamar com Deus. Que é esta emoção do amor materno, do afeto, do cuidar daquele bebê. Apesar disso, o instinto materno na espécie humana não é irresistível, pois pode ser contrariado pela ambição, pelo egoísmo e a convicção religiosa. Matrimônio. O matrimônio é um mecanismo da sociedade destinado a regular e a controlar muitas das relações humanas, que surgem do fato físico da bissexualidade. Como uma instituição, assim, o casamento funciona em duas direções: para regular as relações sexuais, para regular a descendência, a herança, a sucessão e a ordem social, sendo esta a sua função mais antiga e original, como a gente já viu. A família que cresce no matrimônio é em si mesma um estabilizador da instituição do casamento, junto com os costumes ligados às propriedades. Outros fatores poderosos para a estabilidade do matrimônio são o orgulho, a vaidade, cavalheirismo, dever e convicções religiosas. Eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha esposa, que é linda, o meu filho é mais inteligente que os outros, né? Todavia, conquanto os casamentos possam ser aprovados ou desaprovados do alto, dificilmente eles são feitos de cima no céu. E aqui existe uma fantasia imensa em muitas instituições espiritualistas, esotéricas, onde você vai fazer o casamento para a eternidade. Né? Eu tenho amigos que se casaram dentro de um templo para a eternidade, tudo especial, e se separaram uns anos depois. A família humana é uma instituição muito claramente humana, um desenvolvimento evolucionário. O matrimônio não é o matrimônio é uma instituição da sociedade, não um departamento das igrejas. E as igrejas, obviamente, usurparam toda a questão do matrimônio, porque isso representa muito dinheiro para as igrejas. Bem verdade é que a religião deveria influenciá-lo, isso sim, como parte dos costumes, como parte da educação e do controle. Mas não deveria encarregar-se apenas e unicamente ela de controlá-lo e regulá-lo como é feito. É muito mais importante casar na igreja do que no civil, sendo que é o que o civil que vale e não o que na igreja. Outro tabu que tem na sociedade que o livro derruba, e aqui é uma coisa curiosa, porque eu também não sei explicar, é o casamento consanguíneo, né? Os grupos superiores, quando isolados, sempre voltavam ao acasalamento consanguíneo. Durante mais de 150 mil anos, os noditas foram um dos maiores grupos endogâmicos, né, de casar entre si, influenciados pela tradição da raça violeta, pois no início, né, a raça violeta, a gente sabe, eles eram forçosamente, os casamentos eram entre irmão e irmã. E até que a raça violeta atingisse 1 milhão de seres, eles não podiam procriar com os seres humanos. Os matrimônios entre irmão e irmã eram comuns no Egito, na Síria, na Mesopotâmia primitivos e nas terras uma vez ocupadas pelos anditas. Os egípcios praticaram o matrimônio entre irmã e irmã, em um esforço para manter puro sangue real, que a gente sabe que não existe o sangue real. E esse costume perdurou por mais tempo ainda na Pérsia. Entre os mesopotâmios, antes dos dias de Abrão, os matrimônios entre primos eram obrigatórios. Os primos tinham direito de prioridade para casarem entre si. O próprio Abrão casou-se com uma meia-irmã, mas essas uniões não eram permitidas pelos costumes mais recentes dos judeus. Não existem instintos biológicos contra qualquer grau de endogamia. Essas restrições são inteiramente uma questão de tabu. A exogamia, isto é, casar com famílias diferentes, finalmente dominou porque foi preferida pelo homem, pois conseguir uma esposa de fora assegurava maior liberdade em relação aos sogros. Vocês veem que sogro e sogra dão trabalho desde a antiguidade. A familiaridade gera o desprezo. É verdade, né? Quando você está em família, realmente as coisas nem andam como você quer. À medida que o elemento da livre escolha individual começou a dominar o acasalamento,
tornou-se um hábito escolher parceiros de fora da tribo. O que aconteceu com a auto-outorga de Jesus? O que o Emmanuel, entre as várias aconselhamentos que ele deu a Jesus, o que ele falou? Olha, para vocês verem que o sexo não tem problema nenhum. Embora vivendo a vida normal, social, comum do planeta, como indivíduo normal do sexo masculino, possivelmente não terás relações matrimoniais, ainda que essas poderiam ser inteiramente honrosas e consistentes com a tua outorga. E aí caso você resolva ter, mas devo lembrar-te que um dos mandatos de Soraninton, que regem as encarnações, proíbe os filhos do paraíso que deixem qualquer descendência humana em qualquer planeta da sua auto-outorga, né? Naquela época ia ser difícil, hein, cara, porque não existia preservativo, não existia pílula anticoncepcional, e o fato de você engravidar uma mulher não deveria ser tão difícil, apesar que hoje também não é difícil. Mas então vocês vejam que não é contra uma auto-outorga o sexo. O que o ser auto-outorgado não pode é deixar descendência humana, porque isso causaria um problema enorme de auto-adoração, de todo mundo perseguir aquele ser, né? Eu tenho uma dúvida. Fala aí, Bárbara. Essa parte que fala que não tem consequências genéticas em relação ao casamento entre irmãos, por exemplo. Mas a gente vê hoje, assim, estudos da época da Idade Média, que as pessoas, que a realeza, né, casava entre si, e que diversas pessoas nasceram com doenças genéticas por conta desse casamento interracial. Assim, interracial não é? Entre a mesma família. Entre os clãs, entre as famílias, perfeito. Tipo hemofilia, tem aquela doença do queixo quadrado, várias coisas que foram estudadas que são consequências de casamento entre pessoas da mesma genética. Perfeito, mas vamos observar o que o livro falou, porque eu também pensava assim que nem você, mas depois que eu fui entender de uma forma diferente. O que ele fala aqui? Ó? Não existe instintos biológicos quanto a qualquer grau de endogamia. Quer dizer, não existe instinto, quer dizer, o instinto é natural. Você tem instinto, mesmo sendo seu irmão, sua mãe, seu pai e tudo mais. Você pode transar com qualquer muita pessoa. Doença na época. Mas as doenças eram diferentes das de hoje em dia. As doenças são diferentes das de hoje em dia. Mas é legal a tua pergunta, Bárbara. Eu acho que você devia anotar mais essa. Essa é outra que vai... Mas outra que você... provavelmente tinha muita doença por causa disso, é que eles não sabiam. É verdade, Stella, porque hoje é comprovado que tem problema, mas eu não sei se naquela época tinha tanto quanto hoje. Não sei. Talvez eu tenha sei sido assim. alguma alteração no DNA com o passar dos anos e a gente foi começando a ter doença por causa disso. Talvez, não sei. Uma coisa a miscigenação é importante, né? Tanto é que você teve as raças Sanjigues, porque você acaba pegando, você acaba capacitando aquela pessoa para muitas outras coisas, outras possibilidades. Então, a mistura do sangue é importante, basta ver devido a Adão e Eva. O quão importante era o sangue adâmico e a falta dele, o que está fazendo com a gente, principalmente do lado da espiritualidade. Então, ficar só no clã é um problema. A minha mãe e meu pai eram primos em segundo grau e tiveram que pedir licença para o bispo para casar na época. A igreja não permite. Agora, mas a igreja, não é a sociedade. Olha o que ele fala. Olha que interessante que o livro de Urântia fala, que a igreja não deveria incentivar, mas não se meter nos assuntos, e a igreja tem que dar autorização. Por que a igreja? Isso é questão da ciência, não é questão do padre. Marcos, teve uma época também que o pessoal, que começou a existir os dotes, né? Então não era interessante casar entre a família, e sim eles negociavam, né? Então a coisa também partiu para isso aí também, alguma coisa, né? Não digo todas. A propriedade, Moacir, foi o que ele fala, o negócio das propriedades, de ter os dotes, de ter tudo mais. Sem Exatamente. dúvida. Mas tem uma coisa que eu observei aqui no Japão, que eu fico intrigada,
que no Brasil, quando morava lá, eu não tinha muito acesso, não sei, ou notícia, que as crianças que nascem de família brasileira, elas nascem no Japão, as crianças nascem com alguma deficiência mental. É interessante, Curioso. porque... E se ela nascesse no Brasil, ela não teria essa doença mental. Então, eu fico intrigada. O que será que existe nesse país que afeta as mães enquanto estão grávidas? Uma coisa pode ser alimentação, Sandal, que uma coisa que afeta a genética é o meio ambiente e a alimentação. E o japonês tem uma alimentação, o chinês, muito diferente da nossa. Tem a bomba também, né? Lá, a radiação. Radiação, porque aqui no Japão se fala, quando a mulher está grávida, comer muito peixe. Porque o peixe está cheio de iodo e está intoxicado com radiação. Será que seria isso? O peixe hoje, que não é cuidado, que não é de viveiro, o mar hoje tá cheio de porcaria. Meu Deus do céu, o mar é um dos lixos da natureza. O pessoal, durante a Segunda Guerra, todo o lixo atômico eles jogaram no fundo do mar. Muitos desses lixos estão se abrindo. O Japão agora vai entornar 10 milhões, mais de 10 milhões de litros de Fukushima no mar, que está totalmente água radioativa. E outra coisa, bem falado, tem o microplástico também. Os peixes estão entupidos de microplásticos, é o mercúrio, não é o iodo, é o mercúrio. É verdade, é o mercúrio que os peixes estão entupidos, devido ao mar. Mas o mercúrio é mais nas regiões de garimpo, nos rios. Mas, Sandal, tu viu alguma pesquisa sobre isso ou tu ouviu falar que acontece isso com as crianças? Não, eu observei isso com as mulheres brasileiras que vieram para o Japão, tiveram os filhos, os anteriores, no Brasil. As crianças nasceram normal, mas as que nasceram aqui no Japão, nasceram com deficiência mental. Curioso. Eu achei estranho, porque não são parentes nem nada. É a família normal. As irmãs também tiveram filhos no Brasil e nasceu normal. Por que o dela, que nasceu no Japão e que ela não tem nenhuma doença genética, nasceu com essa doença mental? Eu achei muito estranho isso. Mas e não foi uma, não. Um caso, várias. Conhece? Um caso. Não, foram várias. A maioria tem estatística das mulheres... disso, não? Não, eles não fazem essa estatística porque aqui no Japão existe esse problema da radiação, uma coisa que eles escondem para a população. Os japoneses sabem, mas os estrangeiros que chegam no Japão, eles não têm esse conhecimento se não forem atrás. Eu tenho conhecimento porque eu trabalho no centro de saúde e a gente observa muito isso. E eu pergunto, né, por que acontece, mas é assim, claramente as enfermeiras não respondem, mas todo japonês sabe o motivo. E isso não deve ser revelado aos estrangeiros, porque a intenção é de aumentar a população, seja ela deficiente ou não. É a radiação da bomba lá de Hiroshima e Nagasaki. Não, em relação à radiação, eu vi um documentário, desde aquela época, eles falaram com o senhor que está vivo e que era criança naquela época, eles estão fazendo pesquisas, tem um documentário no Netflix mostrando isso. E eles fazem pesquisas assim, mais de 50 anos, 60 anos, todos os anos eles vão lá fazer pesquisa na população para ver as modificações genéticas e tudo mais. Eu não me lembro lá o resultado, mas isso acontece. Bom, vamos lá que tem mais um pouquinho aqui para a gente, depois, para o nosso bate-papo. Bom, e o que acontece em relação às religiões e o sexo, né? Vamos ver o pensamento mundial, né? Todas as principais religiões possuem códigos morais que cobrem questões da sexualidade, moralidade e ética.
Embora esses códigos morais não abordem questões da sexualidade diretamente, eles buscam regular as situações que podem gerar interesse sexual e influenciar as atividades e práticas sexuais das pessoas. No entanto, o impacto do ensino religioso, às vezes, tem sido limitado. Por exemplo, embora a maioria das religiões desaprove as relações sexuais antes do casamento, ela sempre foi amplamente praticada, é óbvio. Você tem um impulso civilizatório com essa força toda, você quer que o adolescente fique se controlando. É algo assim insano, né? No entanto, esses códigos religiosos sempre tiveram uma forte influência nas atitudes das pessoas em relação às questões sexuais. No hinduísmo, a virgindade pré-marital da parte da noiva é considerada ideal, que literalmente significa dádiva de uma virgem pelo pai da moça, através do qual os hindus acreditam que obtém maior mérito espiritual, e o casamento das filhas são considerados obrigações espirituais. A pureza das mulheres é especialmente valorizada no sul da Ásia, onde o hinduísmo é praticado com mais frequência. O sexo nunca foi um tabu na Índia antiga, e a integridade do ímen não tinha nada a ver com a virgindade. No sikhismo, o que eles falam? Que a atividade sexual ocorre apenas entre indivíduos casados. Eles não aconselham o sexo antes do casamento, pois tem um alto potencial de ser uma indulgência de luxúria. O sikhismo ensina que as moças devem ter modéstia decente, porque a honra de sua família pode ser comprometida. A atividade sexual e até mesmo a convivência antes do casamento não são permitidas no sikhismo. A virgindade é um aspecto importante da espiritualidade. O judaísmo, o sexo antes do casamento é proibido, né? Uma donzela que não tem o sinal de virgindade no casamento precoce será punida com pena de morte, já que a mulher irrefreável de Israel é igual a uma prostituta suja na casa do seu pai. Duro isso. Catolicismo, aqui para mim é uma das piores coisas. O apóstolo Paulo expressou a visão de que o corpo de uma pessoa pertence a Deus e é o templo de Deus, e que o sexo antes do casamento é imoral, em um nível igual ao adultério. Paulo também expressou a opinião de que a abstinência sexual é o estado preferido para homens e mulheres. Olha o caos que isso causou. Olha o caos que causou no mundo. No entanto, ele afirmou que as relações sexuais são esperadas entre um casal. No islamismo, o Islã considera o sexo extraconjugal pecaminoso e proibido, né? Embora a lei islâmica prescreva punições para o homem e mulheres muçulmanos pelo ato de ziná, na prática é uma ofensa extremamente difícil de provar, exigindo que 4 testemunhas respeitáveis têm que estar no ato da penetração, para provar que ela teve relação antes. Quer dizer, você tem que ter uma audiência para provar que você transou. Em algumas sociedades muçulmanas, o ato do sexo antes do casamento, mesmo que não esteja dentro dos padrões legais de prova, pode resultar em vergonha pessoal e perda da honra familiar. Isso daqui é um horror na Turquia. Eles fazem exames para verificar a virgindade de uma mulher, que são uma prática clínica que às vezes é aplicada pelo próprio Estado. Esse tipo de exames são tipicamente ordenados para as mulheres que vão contra as noções tradicionais de moralidade pública e regras de modéstia, embora em 1999 o Código Penal turco tenha alterado para requerer o consentimento de uma mulher antes de realizar tal exame. Veja, a mulher era obrigada a fazer o teste de virgindade. Obrigada. No budismo. O budismo é o mais leve de todos, né? A formulação mais comum da ética budismo para seguidores leigos são os dos 5 preceitos do caminho óctuplo. Esses preceitos tomam a forma de compromissos voluntários e pessoais. Isso é interessante, e não de mandato ou instrução divina. O terceiro dos 5 preceitos é abster-se de cometer má conduta sexual. E essa má conduta é definida como: abandonando uma conduta imprópria sexual, um homem se abstém da má conduta sensual. Ele não se envolve sexualmente com aqueles que são protegidos por suas mães, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, seus parentes ou em seu dama. Aquele com maridos, aqueles que acarretam punições, ou mesmo aqueles coroados por flores de outro homem.
O que ele está dizendo no meu entendimento aqui? Que você tem que ter relações com uma pessoa livre, e não com uma pessoa que tenha compromissos de alguma forma. A virgindade especificamente não é mencionada na cânon. No outro lado, espera-se que os monges e freiras budistas, na maioria das tradições, se abstenham de toda atividade sexual. E o Buda teria demonstrado seus seguidores a evitar a falta de castidade, como se fosse um poço de cinzas em chamas. Eu duvido que o Buda tenha falado isso, porque a gente sabe pelo livro de Urântia que o budismo foi amplamente e muito alterado, né? O Buda, com o conhecimento que ele tinha e quem ele foi, não teria falado isso. E essa questão de morrer virgem, e agora? Né? A ONU e a Organização Mundial de Saúde condenam certificados de virgindade. Isso existe, pessoal, eu não sabia que tinha certificado de virgindade pelo mundo. O Parlamento Europeu analisa proposições para proibir a prática e França estuda punir médicos com prisão. Mas o que eu quero dizer aqui, morreu virgem agora, é o que o livro de Urântia nos informa com as pessoas que nunca tiveram relações sexuais na vida e morreram virgens. No 7º mundo das mansões, os mortais ascendentes têm amplas oportunidades de compensar todas e quaisquer privações experienciais sofridas nos seus mundos de origem, seja devido à herança, ao ambiente ou ao término prematuro e infeliz da carreira na carne. Isso é verdadeiro em todos os sentidos, salvo para a vida sexual mortal. Danou-se! E para os ajustamentos que a acompanham. Milhares de mortais alcançam os mundos das mansões sem se haverem beneficiado particularmente da disciplina derivada das relações sexuais usuais nas suas esferas do nascimento. A experiência nos mundos das mansões pouca oportunidade pode dar para compensar essas privações bastante pessoais. A experiência sexual, em um sentido físico, faz parte do passado para os seres ascendentes. A gente sabe que lá em cima a gente não vai ter mais sexo, né? Entretanto, na associação estreita com os filhos e filhas materiais, tanto individualmente quanto como membros das suas famílias, esses mortais sexualmente carentes são capazes de compensar os aspectos sociais, intelectuais, emocionais e espirituais em tudo que houverem sido deficientes. Eles não... Acontece que aqui é uma coisa que a gente precisa explicar. Existem mais de uma forma. O sexo que nós temos aqui no planeta é fricativo. O que é fricativo? Tem que haver fricção, né? Para que você chegue a um orgasmo. Tem que haver um estresse da musculatura do corpo. Você vai friccionando até que ela se estressa e ela relaxa. Ocorre que lá em cima ou em outros lugares, o prazer não necessariamente esteja ligado somente ao sexo fricção, à energia friccional. Existem outras formas, outras fontes de se obter prazer, que não necessariamente pela sexual, que é a mais baixa das formas de prazer. A gente pensa que está experienciando algo altamente maravilhoso, divino, e isso não é nada perto daquilo que os seres mais elevados conseguem obter como satisfação, não sexual, mas satisfação de união. Os próprios intermediários, quando vieram, nem sempre todos foram através do sexo. Foram outras formas de união que também trazem satisfação para o ser humano e compensam esta falta de sexo que eles tiveram. Deixa eu só tirar daqui, porque se a gente não tira da tela cheia, ele não pega. Assim, todos aqueles humanos a quem as circunstâncias ou o juízo errôneo houverem privado dos benefícios de ligações sexuais vantajosas nos mundos evolucionários, aqui na capital do sistema, serão oferecidas oportunidades plenas de adquirir essas experiências mortais essenciais, em associações íntimas e amorosas com as supernas criaturas sexuadas adâmicas,
de residência permanente nas capitais do sistema. Cara, se as Evas forem tão bonitas como dizem que é, a gente vai até enganar todo mundo, né? Bom, o que acontece, para finalizar, resumindo tudo aquilo que a gente falou, como é que a gente chega a uma harmonia entre a natureza física e a natureza espiritual? Porque é isso que importa. Aqui você tem o matrimônio, você tem a família, aqui você tem a sua necessidade espiritual. E o que o livro de Urântia nos fala? Que essa é a coisa mais importante que tem no livro. Eu não conhecia essa palavra compossibilidade, eu vim a conhecer através do livro de Urântia. E isso aqui acaba com todo o tabu em relação ao sexo. A onipotência da deidade não implica o poder de fazer o não factível, o que não seja possível. Dentro da moldura do tempo espacial e do ponto de referência intelectual da compreensão mortal, mesmo Deus infinito não pode criar círculos quadrados, nem produzir um mal que seja inerentemente bom. Deus não pode fazer coisas que não sejam divinas. Tal contradição, em termos filosóficos, seria equivalente à negação da entidade e implica que nada seja assim criado. Um traço da personalidade não pode, ao mesmo tempo, ser divino e não divino. A compossibilidade é inata ao poder divino. O que é compossibilidade? Deus não pode fazer uma coisa que não seja coerente. Ele não pode dar o sexo ao ser humano e esse não ser coerente com a evolução. Porque se o sexo fosse contra as leis divinas, ele não seria coerente com a evolução. E isso é, Deus não pode criar círculos quadrados. E tudo isso deriva do fato que a onipotência não apenas cria as coisas com uma natureza, mas que também dá origem à natureza de todas as coisas e seres. Então, se Deus é onipotente, se nós acreditamos em Deus, o sexo não pode ser contra a evolução. Então, compossibilidade significa capaz de coexistir com outra coisa, ou concordar no tempo, no espaço, ou em conceito. É consistente. Deus tem que ser consistente. E aí, isso é importante. Os mortais de um mundo normal não experimentam a constante luta entre a sua natureza física e a sua natureza espiritual. Eles confrontam-se com a necessidade de escalar desde os níveis animais de existência, que é o que nós estamos fazendo, até os planos mais elevados da vida espiritual. Sim, mas essa ascensão é mais como se submetessem a um aperfeiçoamento educacional. Se comparado aos conflitos intensos que os mortais de Urântias enfrentam, nesse reino de tantas divergências entre a natureza material e espiritual. Os mortais de Urântias estão obrigados a passar por tais lutas pronunciadas entre o espírito e a carne, pelo fato de os seus ancestrais remotos não haverem sido completamente adamizados na outorga edênica. De acordo com o plano divino, as raças mortais de Urântia deveriam ter tido naturezas físicas mais naturalmente sensíveis ao espírito. Aqueles homens e mulheres que são conscientes de Deus e que nasceram da experiência do espírito não entram em conflito com as suas naturezas mortais mais do que o fazem os habitantes dos mais normais dos mundos, planetas que nunca foram maculados pelo pecado nem atingidos pela rebelião. Os filhos da fé trabalham em níveis intelectuais e vivem em planos espirituais muito acima dos conflitos produzidos pelos desejos físicos desenfreados ou pouco naturais. As necessidades normais dos seres animais, os apetites e impulsos naturais de ordem física, não estão em conflito nem mesmo com as realizações espirituais mais elevadas, exceto nas mentes de pessoas ignorantes, mal instruídas ou, infelizmente, tomadas por escrúpulos extremos. Aqui está mais do que claro que o livro nos informa que o sexo não impede a realização
espiritual, a mais alta que seja, né? E veja o que a gente vive aqui no nosso planeta. Tá falado aqui, pessoal, o sexo não é contrário à evolução. Agora, se nós formos falar da sexualidade, é outra história. Bom, isso é o que eu tinha que falar, né? Feliz Dia do Sexo para todos.